Bom, então a gente começa agora, né? Então, Eduardo, então, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. O nosso esquema é um esquema muito informal, você fique absolutamente à vontade e a gente vamos seguir aqui a sua sugestão, né? Eventualmente interromper, caso alguma questão surja no meio da sua fala. Mas então, muito obrigada, bom dia. Tá, então, podemos começar, né? Vamos lá. Antes de mostrar a apresentação, mas o que é que eu preparei para falar aqui para vocês, na verdade? Eu vou focar na discussão de política de preços, mas olhar não só a questão da política de preços, porque, na verdade, essa política de preços é uma das dimensões, né, de uma profunda alteração na estratégia da Petrobras, né? Na verdade, até mais do que isso, a gente tem que pensar o setor de petróleo e gás a partir de profundas mudanças a partir do golpe de 16, sobre o aspecto regulatório e sobre o aspecto da estratégia da Petrobras. Tá? Acho que são essas duas dimensões importantes. No que diz respeito à questão regulatória, não é por acaso que as primeiras mudanças setoriais do governo Temer foi no setor de petróleo e gás, né? Para quem não lembra, o próprio The Guardian noticiou que o chanceler do Reino Unido estava vindo para o Brasil fazer lobby, né? O chanceler, isso o The Guardian, inclusive, mostrou isso em matérias. Por quê? Porque aqui tinha uma profunda discussão ali em 2017, inclusive apoiado por boa parte dos pesquisadores na área de economia da energia, de que o petróleo e os custos de extração do pré-sal eram altos vis-à-vis o preço do petróleo naquele momento. Então, a discussão foi, precisamos abrir, a velha discussão de sempre, precisamos abrir o setor, precisamos reduzir custos para atrair o capital estrangeiro, ou seja, para atrair as petroleiras internacionais. Isso 2016, 2017. Então, foram estruturadas 3 mudanças muito importantes no setor de exploração e produção de petróleo. Quais foram essas 3 mudanças? Primeiro, a Petrobras deixou de ser operadora única do pré-sal. Tá? 2, né, a redução do conteúdo nacional. Nos leilões de Libra, que é o primeiro leilão do pré-sal, que é 2013, o conteúdo nacional, sobretudo nos segmentos de... Isso fica normalmente no edital, né, nos editais de licitação, mas em torno de 55% do conteúdo nacional. Ou seja, as unidades de produção teriam que ter 55% de conteúdo nacional. Depois de 2016, isso caiu pela metade, né? O conteúdo nacional gira hoje em torno de 27,5%, 30%, e só para vocês entenderem, isso aí é o básico, porque como é serviço também, então isso já é feito sem muito esforço das petroleiras internacionais, porque está incluído bens e serviços. Então, hoje as petroleiras basicamente importam 80% de máquinas, equipamentos, material, e produz localmente algo em torno de 30% pelos editais. Então, redução de conteúdo nacional. E 3, a ampliação do repetro. Acho que isso ainda precisa ser estudado ainda em mais profundidade, pelo menos pelo pessoal da área fiscal. Acho que a Júlia Braga tem avançado um pouco nessa discussão, porque o repetro é o quê? O repetro é um subsídio, é um abatimento que o governo federal dá no imposto de renda quando as petroleiras importam máquinas e equipamentos para o setor de exploração e produção de petróleo, né? Na verdade, é um subsídio à importação de máquinas e equipamentos que vai ser batido nos impostos, né? Então, o repetro foi ampliado. Então, são esses 3 elementos. Com qual justificativa? O petróleo vai acabar rápido, em termos de viabilidade financeira, então temos que explorar rápido. E a Petrobras não teria condições de fazer isso rápido. 2, o custo de extração é muito alto e, dado esse preço, o petróleo é inviável. O que impressiona é que, à época, né, os editoriais do Jornal o Globo, não impressiona porque a gente já conhece, mas os editoriais do Jornal o Globo, antes de passar as mudanças, dizia
o mico do pré-sal. Passaram as mudanças regulatórias, o ouro negro está de volta. Assim, é impressionante porque a diferença de editorial de uma semana, 15 dias. Né? Então, você reduziu fortemente, né? Você deu incentivos e estímulos para a entrada quando o preço estava baixo. E é bom lembrar que o preço do petróleo oscila de forma significativa ao longo do tempo, porque ele não é uma simples commodity. Tem a lei de oferta e demanda, mas, ao mesmo tempo, também tem a questão de segurança energética e tem a questão e segurança energética e dimensões geopolíticas. Né? Então, a gente está falando de preço de petróleo agora aos 120, mas se você volta no tempo, e não muito no tempo, há 1 ano e meio atrás, o petróleo chegou a 30 no auge da pandemia, no primeiro trimestre de 2020. Então, o preço do petróleo tem essa característica de oscilar muito. E o pessoal fez o quê? Não, o pré-sal não é rentável, pegaram o vale, o momento onde o preço estava mais baixo, para usar o argumento das mudanças regulatórias, sem levar em conta essas oscilações. Então, esse é um ponto fundamental, que é a mudança regulatória. Tá? Então, você teria que desfazer essa mudança regulatória. Agora, e a Petrobras? A Petrobras foi nessa mesma linha. A Petrobras vai engendrar uma profunda transformação na sua gestão. Né? E aqui é um ponto importante, eu nem trouxe nos slides, mas eu posso comentar aqui depois, qualquer coisa a gente pode debater isso. Na verdade, o que é que aconteceu? A Petrobras não tinha um perigo de insolvência, não tinha um perigo financeiro de quebrar, mas, evidentemente, a Petrobras acelerou os investimentos em 2013, 14 e 15 e aumentou muito o seu nível de alavancagem. O que é isso? A sua relação dívida-EBITDA, ou seja, sua relação dívida líquida, potencial de geração de caixa. Agora, é que tem que ter cuidado. Por que tem que ter cuidado? Porque, normalmente, o setor de petróleo, exploração de petróleo, você faz investimentos muito antecipados. Porque o grosso do investimento é realizado nos 5 primeiros anos do processo de exploração e produção. E você não tem ainda nenhum fluxo de caixa. Normalmente, a unidade de produção dessas do pré-sal demora entre 4 e 5 anos para ficar pronto, do processo de exploração até a unidade de produção começar a produzir petróleo, extrair petróleo. Então, você tem um hiato que aumenta fortemente o endividamento, né, num determinado momento, né, e que depois você tem fluxo de caixa na frente e os custos são muito baixos depois. Né? Os custos depois do operacional é muito baixo comparativamente à questão do investimento, sobretudo o investimento de exploração e produção, e sobretudo no pré-sal, onde cada unidade dessa de produção, claro que varia muito, mas gira entre 1 e 2 bilhões de dólares. Tá? Cada unidade dessa de produção. Então, você tem investimento muito alto, concentrado no tempo, e o resultado da geração de caixa é depois, quando você entra em operação, nos próximos 20 anos. Sendo que, inclusive, no início da operação, você não pode explorar, você não pode extrair muito petróleo, tem um tempo de adaptação da unidade de produção até ele chegar na capacidade plena de produção. Então, necessariamente, essa alavancagem era necessária. Agora, você viveu meio que uma tempestade perfeita. E por quê? Porque a partir de 15, você teve uma forte desvalorização cambial, 50% em 15, o que, claro que essa dívida da Petrobras, e não existe mercado financeiro capaz de suprir as demandas da Petrobras, é uma escala muito grande. Então, 70%, 80% dessa dívida em moeda estrangeira, então, em reais, você teve uma forte desvalorização. Naquele momento, a Petrobras ainda não era exportadora líquida de petróleo no volume que a gente tem hoje, então ela não gerava tantos dólares como ela gera hoje. Né? Ao mesmo tempo, você tem uma forte queda do preço de petróleo a partir de 2015. Né? E, em certa medida, um instrumento de controle de preço utilizado naquele período em que não é que você teve prejuízo, você deixou de ganhar determinadas receitas. Né? Então, é nesse contexto em que o debate era o seguinte: olha,
É necessário desalavancar um pouco, desacelerar o investimento para a Petrobras? Esse era um debate, inclusive, antes do golpe, né? O Bendini inicia isso. E acho que, naquele momento, a relação dívida-EBITDA, ou seja, estava muito alta mesmo, e estava acelerando os custos de novos financiamentos. Isso tudo no meio da Lava Jato, tá? Estourando a Lava Jato. Então, isso criou toda uma dificuldade e que, na verdade, depois de 2016, esse ajuste, que deveria ser conjuntural, passou a ser um ajuste estrutural. Estrutural e constante. E qual foi? Aqui é o ponto que eu acho que é fundamental. A Petrobras deixou de operar na sua face pública. Acho que a professora Carmen Aveal, já faleceu há bastante tempo, mas o Grupo de Energia, na sua tese de doutorado, inclusive ganhou o prêmio da Ampox, orientada pelo professor Renato Bosch, faz uma definição que eu gosto, e outros usam também. Uma empresa de economia mista, ela tem uma face bifronte. Ela tem uma face que é privada, porque ela precisa, sim, acumular capital para ter capacidade de investimento no médio e longo prazo, mas ela também tem uma face pública. Então, ela tem, ao mesmo tempo, dois objetivos. O objetivo privado e o objetivo público. Isso é uma característica de uma empresa de economia mista, né? E, ao mesmo tempo, ela precisa ter acumulação interna de capital, quer seja para reverter investimento, mas também para quê? Para criar condições de empréstimos no mercado financeiro, né? E, por outro lado, ela também tem uma característica... Aqui tem uma diferença entre obter lucro e maximização de lucro. A função objetivo de uma empresa estatal, né, não é em nenhum lugar do mundo, a não ser no Brasil hoje, com a Petrobras, maximização de lucro. As empresas estatais que hoje existem na China e mesmo nos países centrais, elas não têm como função objetiva, estrito sensu, maximização de lucro. Elas têm lucro, mas elas não maximizam lucro. Elas também têm outras funções e que estão associadas aos proprietários majoritários, né? Ao acionista majoritário, que quem define as regras do jogo, né? Então, acho que isso é importante por quê? Porque a partir de 2016, né, aproveitando-se de alguns mitos, primeiro, que a corrupção quebrou a Petrobras. 2, que a Petrobras estava quebrada, né? 3, que a Petrobras deveria, né, sair de atividades menos rentáveis. Aqui é um outro ponto que, para mim, é muito emblemático, que aqui rapidamente eu vou fazer um parênteses aqui, mas comentar que é fundamental. As empresas petrolíferas internacionais, privadas ou estatais, ao longo do século XX, elas fizeram estratégias de verticalização horizontal, que é a ideia do poço ao posto, e agora ao poste. Ou seja, todas as grandes petroleiras internacionais, elas operam ao longo da cadeia do petróleo. Ao longo da cadeia, exploração, refino, distribuição, comercialização, né? E também avançando na questão de geração de energia elétrica e também de energia renovável. Por que isso? Isso não tem a ver com ideologia. Isso tem a ver também com a professora Carmen Aveal, no livro dela comentava, tem a ver com a questão econômica. Mas não é só a professora Carmen Aveal, é toda a economia do petróleo trabalha com uma ideia que, como o preço do petróleo oscila muito, quando tem uma queda no preço do petróleo, então as rendas, as receitas associadas à queda do petróleo, o setor de exploração e produção, a queda é muito grande. Os outros segmentos da cadeia têm uma queda menor. Então, isso amortece, é um dos elementos de reduzir os riscos intertemporalmente do negócio, né? Quando você tem o preço do petróleo oscilando com essa característica, né?
Por que eu estou ressaltando isso? Porque se você levar em conta a rentabilidade do EP, o EP, para quem não está acostumado, é exploração e produção de petróleo, né? Se você levar em conta EP, não tem sentido nenhum investir em outras áreas. Como assim, Eduardo? Que história é essa? Pessoal, a rentabilidade da exploração e produção de petróleo da Petrobras nesse primeiro trimestre operacional foi de 60%. 60%, 50%, 60%. O lucro líquido da exploração e produção dividido pela receita, a margem líquida, foi de 60%. A margem líquida. O refino, 12%. O refino, 12%, é mais ou menos a margem de qualquer refino em refinaria internacional. A comercialização, a margem é em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas por que, então, as petroleiras internacionais mantêm essas atividades e não ficam apenas com exploração e produção? Para exatamente minimizar o risco do negócio intertemporalmente, né? Ou seja, não é uma questão ideológica, é uma questão econômica. Bom, eu fico me perguntando o seguinte: se não fosse as grandes petroleiras, já tinham vendido suas refinarias, sua comercialização. Então, eles são do business, estão no negócio, né? Então, a Petrobras, e aqui é importante, e eu estou já até falando, mas a Petrobras, mas acho importante a gente chegar no preço, senão a gente fica só na questão do preço, mas o preço tem a ver com uma estratégia, a política de preço, PPI, tem a ver com uma estratégia maior dentro da Petrobras. E qual é o ponto aqui, né? A Petrobras passou ao quê? A desintegrar horizontalmente. Hoje, a lógica da Petrobras é apenas investir em ativos de exploração e produção. E você sai de ativos menos rentáveis. Não é que dá prejuízo não, tá, pessoal? Menos rentáveis. Eu saio de ativos que têm uma margem menor do que o EP. É evidente. Com essa margem do EP atual, você vai sair de tudo. Você não vai ficar em mais nada, porque no curto espaço de tempo não tem nada tão rentável, né, como hoje explorar e produzir petróleo no pré-sal. Né? Só não é mais rentável do que a produção e exploração do petróleo na Arábia Saudita, porque o pré-sal é a região petrolífera onde tem o segundo menor preço de custos de extração de petróleo. Só perde hoje para a Arábia Saudita onshore, em terra. Né? E alguém poderia dizer, mas Eduardo, se custa tão caro a unidade de produção, como é que você consegue ter esse custo baixo? Abaixo até de $4 o custo de extração, tá? Só que tem um custo total. É a produtividade. O custo por unidade, ou seja, a quantidade de barris produzidos no pré-sal é gigantesco, dado o volume de investimento. Né? Então, você tem uma enorme produtividade por campo que tem permitido o custo de extração, né? Só perde hoje, em termos de menor custo, para a Arábia Saudita. Né? E observe, a Arábia Saudita é em terra, então você não tem custo muito alto. O custo, digo assim, a unidade de produção não é alto, mas então, proporcionalmente, se você pensar, a produtividade, o investimento é alto, mas a quantidade de barris é enorme, no caso do pré-sal. Então, aqui, segundo ponto que pouca gente destaca, nós temos uma profunda mudança na estrutura econômica, produtiva, a partir, sobretudo, mais recentemente, com a ampliação da produção de petróleo. Se antes o aumento do preço do petróleo era um problema na balança de pagamentos, era um problema gerador da inflação, aí você vai dizer, mas não está gerando inflação hoje, mas eu vou dizer, olha, mas, na verdade, o aumento do preço do petróleo nesse patamar tem gerado uma enorme renda do petróleo produzida no território nacional. Antes era o inverso. Antes a gente não tinha essa capacidade. Né? E vai ampliar nos próximos anos. Muito. Ou seja, o Brasil cada vez mais vai gerar renda petrolífera em escala cada vez maior.
Eu já vou adiantar um dado, só para vocês terem ideia, só da Petrobras, espera-se pelo planejamento da Petrobras, nos próximos 5 anos, que ela gere de caixa operacional em torno de R$ 1 trilhão. Pode até ser mais, tá? 1 trilhão. Fora as petroleiras internacionais, que vão cada vez mais aumentar a produção do pré-sal. Hoje não, em 2021, do petróleo exportado, 50% era petroleira internacional. Não era mais a Petrobras. Hoje, a maior parte do petróleo exportado, né, são petroleiras internacionais, sobretudo a Shell, e, sobretudo, a partir de compras dessas empresas e acordos com a Petrobras. Então, tem uma mudança aqui que as pessoas ainda não perceberam. Qual é a mudança? Se antes o aumento do preço do petróleo gerava um enorme problema, porque a gente não tinha, a gente era importador líquido de petróleo, né? Nós passamos a ser exportador líquido. E até antes que alguém pergunte, mas Eduardo, a gente não importa derivado? Importa, porque esse é o nosso outro problema, que a Petrobras abandonou a ampliação do investimento no refino. Então, aproximadamente 1/3 dos derivados consumidos no Brasil são importados. 1/3. 1/3 não, minto. 1/4, falei errado. Em torno de 25%, 1/4. Os outros 3/4 são produzidos nacionalmente. Tá? E outro erro também que o pessoal fala besteira demais. Dessas refinarias no Brasil, 97% do petróleo refinado é petróleo nacional. Essa história que as refinarias não estão adaptadas para o petróleo do pré-sal, isso era nos anos 2000. Mudou. As pessoas ainda estão repetindo coisas de 10 anos atrás do setor, né? Então, acho que esse é um cenário importante, porque a Petrobras passou a ter uma estratégia operando como empresa privada, maximizando o lucro. Mas mais do que isso, maximizando o lucro no curto prazo. Esse que é o ponto fundamental, maximizando o lucro no curto prazo. Não é nem intertemporalmente, não. E essa maximização de lucro no curto prazo tem a ver com uma estratégia de vender ativos, tem a ver com a estratégia de uma política de preço, né, que maximiza a sua receita. Na hora que ela estabelece o PPI, e o Pedro Parente estabeleceu, acho que eu sempre me atrapalho, você foi em outubro ou em novembro de 2016, né? Vou olhar para confirmar, mas acho que foi outubro, se não me falha a memória. O que você estabeleceu? O que é o PPI? O PPI é como se o Brasil importasse todo o derivado consumido nacionalmente. O PPI é, você pega o preço, por exemplo, da gasolina no Golfo do México. O preço da gasolina. Aplica a taxa de câmbio. Coloca o custo de transporte. Coloca o custo de seguro da carga. E coloca um risco do negócio, que é uma taxa de lucro. Agora, pensa comigo o seguinte. A Petrobras cobrando esse preço, ela, na verdade, ela abre a possibilidade de novos entrantes no mercado, importadores, que hoje são 400 importadores cadastrados. Ao mesmo tempo, o que é que ela faz? Ela trabalha abaixo do seu nível de utilização máximo. Isso é basicamente, se você pensar, um preço de monopólio. Eu consigo operar com preço máximo abaixo do meu nível de utilização total, maximizando lucro. Por quê? Porque é evidente, se eu estou trabalhando, porque inclusive a questão aqui é importante, a produção de petróleo é numa fórmula Leontief, porque são custos, são questões fixas. Você não muda, você muda, por exemplo, eu quero sair mais gasolina e mais diesel. Você não tem rendimentos nem crescentes, nem decrescentes, né, na questão é uma estrutura mais ou menos Leontief fixa. Então, não necessariamente você vai chegar a 100% da capacidade, inclusive reduz a margem de lucro, porque os custos aqui, em certa medida, vão aumentar mais do que proporcionalmente a receita desse nível de utilização, porque aqui é uma outra coisa. As refinarias, elas têm uma capacidade máxima
mas ela tem uma tecnologia em que, por exemplo, chamada de craqueamento, que isso significa que você consegue transformar o petróleo em uma maior quantidade de diesel e gasolina. Porque a busca, uma refinaria avançada tecnologicamente significa que ela produz mais diesel e gasolina proporcionalmente aos outros derivados, que são os derivados mais caros. Se eu aumento o nível de utilização, e no caso das refinarias brasileiras, ela tem uma capacidade total, mas ela não acompanha essas unidades de craqueamento, essa unidade total. O que significa dizer com isso? Se eu aumento para 100% o nível de utilização, aumenta a produção de derivados menos valorados, é o chamado fundo de barril. São derivados mais baratos, né? O que significa dizer que, se eu aumento o nível de utilização, eu vou produzir um pouco mais de diesel e gasolina, mas eu vou produzir muito mais derivados, né, menos rentáveis. Né? Então, diminui a margem de lucro, diminui a maximização do lucro. Então, observe, o PPI funcionou como instrumento para maximizar lucro, mas também é um instrumento importante que é pouco destacado e foi utilizado lá no início como um elemento importante para viabilizar a privatização das refinarias. Por quê? Se eu utilizo esse nível de preço mais alto e digo o seguinte, todo mundo vai seguir o PPI, a Petrobras não vai poder, em determinado momento, reduzir preço e aumentar a competitividade do novo entrante. É evidente, pessoal. Por exemplo, a Mubadala, que acabou de comprar a RLAM. Se a Petrobras, nas refinarias do entorno, resolver fazer pressão competitiva, ela consegue, trazendo navio, desembarcando, reduzir e fazer concorrência pesada. Então, os novos entrantes, um elemento fundamental, eles queriam sempre o quê? Um preço internacional de paridade. Né? Isso é um elemento que tem a ver com essa estratégia da venda do refino. Tá? É evidente que lá no início a Petrobras teve uma dificuldade de implementação, tá? Do PPI. Eu acho que ela aderiu muito ao PPI, inclusive perdeu muito mercado, depois ela foi readaptando. Porque a precificação é em cima de um modelo de programação linear, em que você joga uma quantidade enorme de variáveis, é como se as refinarias estivessem todas conectadas, e aí... Diga, Fernanda. Não, Eduardo, eu queria que tu falasse como é que era antes, porque eu lembro que tinha uma equalização dos preços, mas tinha um fundo de receita para isso, era um programa adotado desde 90 e poucos, né? Como é que era antes do PPI? Da precificação? Na verdade, o que acontece? É evidente que você tem que, em certa medida, não no exato momento, mas você tem que ter algum acompanhamento com o preço internacional. Como assim? A Dilma não acompanhou? Não. Mas você, em determinado momento, né? Porque o que acontece? Quem é que determina o preço de uma empresa? A empresa. Numa economia capitalista, o preço é determinado pelo diretor de marketing, pelo diretor de precificação. A direção determina o preço. É claro que esse preço pode ser considerado abusivo, ou esse preço pode ser considerado prejudicando os acionistas, que aí é um debate jurídico, um debate interno. Agora, não tinha, Fernanda, nenhum fundo muito grande quanto a isso. Né? Agora, o que tinha? Você não tinha uma lógica assim, olha, aumentou o preço internacional, daqui uma semana eu vou reajustar. Né? Então, você tinha uma temporalidade que quem definia era a gestão da empresa. E, por exemplo, no caso da Dilma, ela operou mantendo um preço, né, abaixo do internacional por um período significativo, porque tinha a ver com uma política de controle inflacionário. Né? Agora, que é um contexto diferente daquela Petrobras para a Petrobras de hoje, porque se lá foi o controle inflacionário, a Petrobras não era exportadora de petróleo como é hoje. Então, hoje você pode fazer um balanço muito melhor equalizado dessas questões. Porque o que acontece? Aí sendo muito direto, a Petrobras hoje, e eu vou apresentar esse dado, está tendo margem de lucro de 30% de lucro líquido. O triplo de toda a média das petroleiras internacionais.
Hoje a Petrobras, com essa estrutura de custos e o preço que ela tem, né, ela está tendo lucros obscenos. Eu não tenho nenhum problema de adjetivar, não. Lucros obscenos, porque parte desse lucro tem a ver com o quê? Com essa política de preços. Então, você está diminuindo fortemente o excedente do consumidor e aumentando o produtor. Por exemplo, esse PPI, e não foi só eu, vou mostrar isso, um ex-conselheiro do CAD, em 2008, já dizia que era um preço de monopólio. Só que é evidente, o lobby dos importadores vão dizer que é o preço que estimula a concorrência, porque ele cria a possibilidade de novos entrantes. É verdade. Só que é o preço mais alto. Essa que eu fico me perguntando, o preço de mercado é o preço mais alto? Mas como é que era antes, Fernanda? Antes era a empresa, ela não dizia o PPI, mas ela tinha que em um determinado momento do tempo poderia estar mais, inclusive teve momentos que teve a mais do que o preço internacional, enquanto você tinha taxa de câmbio valorizada. Então você podia fazer esse tipo de movimento. Ou seja, e por quê? Porque hoje ainda em parte tem que levar ao lado internacional, não totalmente. Porque ainda nós somos deficitários na questão dos derivados. Como ainda importamos 25% dos derivados que consumimos, a gente tem que ficar uma certa aderência, porque a Petrobras pode produzir mais derivados aqui, como está baixo o preço internacional, em vez de ter um importador, vai ter alguém que vai pegar e vai exportar, a depender com lucro. Então, você pega aqui e manda para fora. Tem essa possibilidade. Então, assim, no longo prazo, você tem que sim se tornar autossuficiente para você aumentar a margem de manobra para determinar preço interno. Lá atrás, como é que era feito? Com defasagens, mas tinha algum alinhamento, algum desalinhamento. O problema é que agora você opera com uma lógica de que no curto espaço de tempo você tem que seguir essa aderência, independente de qualquer coisa do contexto específico, ou da trajetória, ou desse momento de guerra, de explosão de preço. Então, assim, e como se todo problema fosse, como saiu ontem lá a tentativa do governo, de que o problema são impostos. Né? Então, como se a diferença entre nível e variação, né? É impressionante isso, mas vamos lá. A questão toda é que essa política de preço vai ser um instrumento fundamental para a maximização de lucro e para... e olha que eu nem apresentei, já são 37 minutos. Vamos lá, meu Deus, deixa eu colocar aqui os dados para vocês aqui. Então, claro que se você olhar num período mais recente, sobretudo desde 2019, você tem aumento dos preços derivados nos últimos anos impactado de forma significativa. Só para vocês terem ideia, de forma direta, eu fiz essa decomposição, peguei lá o PCA, se eu pego apenas os derivados de petróleo, né, e seus pesos, eles representaram de forma direta 38% da inflação em 2021. É muito alto, é muito alto. De forma direta. Ainda forma indireta aqui de transporte rodoviário, transporte urbano, aplicativos, tudo isso, o seu efeito, só efeito direto foi 38%. Né? Eu peguei só os derivados de petróleo. Né? Se a gente pega o aumento do preço nas refinarias, é até maior, tá? Por exemplo, nesse primeiro trimestre, isso aqui é dados da Petrobras, balanço da Petrobras. O aumento do diesel nesse primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, foi de 58%, gasolina 49%, óleo combustível 58%, nafta 62%, GLP, que é o gás de cozinha, 40%, querosene de aviação 67%, outros 34%. Ou seja, o preço dos derivados aumentou 53% em primeiro trimestre em relação. Mas alguém vai dizer assim, mas é por causa da guerra só? Não. Se a gente olha, desde 2019, você vê aqui já é o preço também no consumidor final, você percebe um aumento dos preços de 2019 com 2019, início do governo Bolsonaro, tem uma queda em 20 por causa da pandemia, e depois você volta para um patamar cada vez maior, e o preço já estava se acelerando no final do ano passado, e com a guerra acelera mais ainda. Né?
quais são os componentes aqui do preço, né? Carga tributária do diesel em torno de 21%, carga tributária da gasolina em torno de 37%. Mas a questão toda que se coloca é que as alíquotas de impostos estão congeladas há bastante tempo. Então, na verdade, o que tem gerado o aumento inflacionário, o aumento do preço, é a política de preço da Petrobras, que tem aumentado significativamente, que é o que faz parte da realização da Petrobras, que é esse aqui, o preço de venda sem impostos na refinaria. Tá? Vamos lá. E aí, indo para os indicadores mais recentes da Petrobras. Tá? Com essa política de preços como um dos elementos importantes para entender esse super lucro da Petrobras, né? Até antes de apresentar esse dado aqui, a Petrobras em 2021 teve um lucro de 106,6 bilhões, sendo que distribuiu de dividendos 101 bilhões. Alguém já estava achando isso um negócio gigantesco, né? Mas veio o primeiro trimestre do ano e a distribuição de dividendos foi ainda maior. O lucro da Petrobras foi de 46 bilhões, né? A margem líquida de 31%, né? Você tem ideia, a margem líquida das grandes petroleiras, menos a Saudi Aramco, foi em torno de 1%, né? Gerando um caixa operacional de 52,8 bilhões. Mas, para quem já achava muita distribuição de lucro, de dividendos do ano passado, esse primeiro trimestre a Petrobras distribuiu 48,5 bilhões, mais do que o lucro desse trimestre. O que é que o pessoal fez? Pegou parte do lucro ajustado do ano passado e distribuiu nesse trimestre. 48 bilhões. É a empresa, proporcionalmente, de petróleo, que mais, aí, juntando todas, que mais distribuiu lucros e dividendos nesse primeiro trimestre. Se bobear, eu acho que nenhuma empresa do mundo deve ter distribuído mais do que ela gerou de lucro nesse patamar e nessa proporção. Diga, Fernanda. Desculpa, é que... E o retorno, e o investimento? Não tem um fundo de investimento? Eles estão tirando disso, está reduzindo o investimento da Petrobras? Vamos lá, esse que é o ponto fundamental, que esse é um ponto que acontece, que eu estou chamando dessa maximização de curto prazo. Como é que é o cálculo da distribuição de dividendos? É um valor em cima do fluxo de caixa livre, né? O que é o fluxo de caixa livre? Porque aqui é importante a diferença entre o lucro e o fluxo de caixa operacional. O lucro é lucro contábil, tá? O que significa esse lucro contábil aí? Não é o que entra em caixa. Então, por exemplo, o lucro contábil da Petrobras foi 44,6 bilhões. Mas a geração de caixa, o que entrou de dinheiro líquido, foi 52,8. Por que essa diferença, Eduardo? Essa diferença é associada, por exemplo, quando você pega os custos de produção de petróleo, você coloca lá depleção, depreciação e amortização. É um lucro contábil, não gera saída de caixa. Então, isso você contabiliza como um custo, né? Mas você não tem saída de caixa. Então, a geração de caixa é maior, né? Então, por exemplo, eu contabilizei a amortização. Não gera saída de caixa, eu não estou comprando máquinas. Eu estou guardando um dinheiro. Então, o caixa é maior do que o lucro. E a gestão das empresas, elas operam sobretudo no caixa operacional. E aí, o que é o fluxo de caixa livre? É a geração de caixa operacional menos o quanto a empresa desembolsou com máquinas e equipamentos, investimento. O que está acontecendo, Fernanda? Para distribuir essa quantidade de lucros e dividendos, a Petrobras está investindo menos, está gerando um fluxo de caixa livre maior. Tá? Agora, deixa eu parar até um pouco aqui, porque a gente vai ficando abismado mesmo. Qual é o argumento? Pra você ter ideia, a Petrobras está encolhendo. E está encolhendo por quê? Porque o investimento nos últimos 2 anos é metade da depleção, amortização e depreciação. A depreciação aí é o valor das reservas, inclusive. Então, a Petrobras tem investido menos dos desgastes de reserva de máquinas e equipamentos. Ou seja, ao longo do tempo, ela está encolhendo. Mas, ao mesmo tempo, ela está gerando um enorme volume de caixa. E esse caixa está indo para onde? Para a distribuição de dividendos.
Esse que é o jogo. Ou seja, você está maximizando o lucro no curto prazo e você nem está... você nem está pensando na maximização intertemporal no sentido das grandes petroleiras do poço ao posto. É mais ainda. Você está vendendo ativos e essa venda de ativos você está distribuindo dividendos com venda de ativo. Aí você vai dizer, esses ativos são pouco rentáveis? Não, eles são rentáveis. Só que eles não são taxa de margem como a exploração e produção de petróleo. Mas eles são rentáveis. Né? Inclusive, o que foi vendido, por exemplo, a NTS, esse é um caso emblemático de 2017. Quem comprou foi o fundo Brooksfield, o fundo canadense. Né? Você tem ideia, o que a Petrobras recebeu no valor da venda desse ativo? Ela pagou de aluguel dos dutos em 4 anos. Para quem não entende, a NTS isso era da Petrobras e era os gasodutos. Então, a Petrobras vendeu esses gasodutos, só que o fundo Brooksfield, que a NTS, alugava os dutos para quem? Só para a Petrobras. A Petrobras era o único, até o ano passado, era o único que alugava os dutos. E a Petrobras recebeu um valor por esses dutos, né? E como a NTS passou a cobrar um aluguel maior da Petrobras, depois de 4 anos apenas, a Petrobras, isso eu fiz o cálculo, taxa interna de retorno de 7%, depois de 4 anos, a Petrobras já tinha devolvido todo o dinheiro que ela recebeu, e a partir daí ela continua pagando o aluguel dos dutos. Não tem nada, um negócio mais vantajoso do que esse desse tipo de ativo. A gente está vendo, eu tenho chamado isso de botim, não é por acaso. Não é só... cada vez que eu vou estudando mais, eu vou aumentando o tom do termo botim, porque é impressionante. Não é brincadeira. Assim, eu e o Ronaldo Bicalho da área de energia, e ele está entrando profundamente na questão da privatização da Eletrobras, quando ele vai entrando mais, ele vai vendo que é coisas assim, é descalabro total. Agora, qual é o argumento, Fernanda, para voltar desses controllers da Petrobras, os gestores financeiros? Eu vou dizer o seguinte, não. Eu estou fazendo a coisa certa. Por que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não vou aumentar o investimento num ativo que é menos rentável do que o pré-sal. Eu vou reduzir minha rentabilidade média. Se eu não tenho um planejamento de investimento para frente com ativos que têm essa mesma rentabilidade, eu não tenho um plano de investimento. Se eu não tenho um plano de investimento, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar com o lucro retido parado. Então, tem uma tecnicalidade que permite fazer esse instrumento que é uma cara de pau, porque esse pessoal também ganha com essa distribuição de lucros e dividendos, sobretudo a alta gerência. Você cria sua convergência de interesse. Né? E aí, deixa eu voltar para os dados. A gente vai vendo esses dados, a gente vai ficando bem assustado. Né? O pessoal fala que, normalmente, depois do que eu falo, ou toma o Rivotril, ou então vai para o bar encher a cara. Eduardo, é terrível. Eu sei. Porque, basicamente, tu está dizendo não só que eles estão vendendo a Petrobras, eu acompanho alguma das coisas que tu fala, mas eu não tinha me dado conta disso. Eles estão vendendo a Petrobras, eles não estão fazendo investimento e eles estão destruindo a possibilidade de recuperação da empresa ser rentável no longo prazo. Eles estão destruindo a principal empresa do país. E aí, é uma pergunta que eu quero fazer depois, que tu acabar, que provavelmente não vai falar nisso. Se tu pensar na questão da transição verde, a Petrobras deveria ser a principal inovadora nesse sentido, inviabiliza completamente qualquer possibilidade de a gente pensar numa transição energética que seja de fato inovadora, porque a principal empresa que faz isso não vai ter condições para estar distribuindo dividendo. Eu já posso adiantar essa sua resposta. Eu não quero ser tua amiga, Eduardo. Eu vou já adiantar essa resposta. É isso mesmo. O que acontece? Vamos pensar na lógica, como eu sou também administrador, vamos pensar na lógica da matriz BCG, que é aquela coisa da vaca leiteira, do determinado produto. Então, hoje, o pré-sal é enorme capacidade de geração de caixa. Mas daqui a 20, 30 anos com a transição energética, né, você teria que estar agora aumentando investimento em tecnologia, em parques eólicos para fazer a transição. A Petrobras é o principal instrumento para fazer a transição energética. É a partir da enorme renda do petróleo, que vai ser enorme nos próximos anos.
A própria Petrobras, lá atrás, lá nos anos 80, no investimento em ciência e tecnologia, no Procap 100, Procap 1000, que tem a ver com a sua relação com as universidades para explorar em águas profundas, foi que permitiu hoje a descoberta do pré-sal. Os custos que a Petrobras teve a partir disso e as outras petroleiras polgaram em cima desse desenvolvimento tecnológico, sem nenhum custo, vamos pensar assim, né? É impressionante. Né? Então, o que acontece? Nesse ritmo e nessa estratégia, a Petrobras, daqui a 20, 30, 40 anos, se ela mantiver essa mesma estratégia atual, ela perde qualquer sentido enquanto empresa de energia, que é o inverso que as mesmas petroleiras no mundo estão fazendo. A BP e outras estão avançando em investimento em energia renovável. Olha o que eu estou falando aqui no business, no negócio. Eu nem entrei aqui na questão do investimento, no desenvolvimento tecnológico, na questão ambiental. Aqui eu só falei por enquanto, e nesse momento que a Petrobras está fazendo, é ruim para o negócio, empresa de energia, nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Ou seja, tem uma maximização do lucro no curtíssimo prazo, sem levar em conta uma estratégia de até maximização intertemporal. Então, você está encolhendo a empresa. Agora, com qual objetivo isso? É por isso que eu digo, você está acelerando o botim. E é mais ainda, Fernando, a Petrobras acabou de vender ano passado, né, uma participação que ela tinha Mangue Seco 1, 2, 3 e 4, que era um parque eólico no Rio Grande do Norte. Ela está saindo de todas as outras atividades que não é P. Ou seja, ela está fazendo o caminho inverso de todas as petroleiras privadas ou estatais do mundo. Eu falo isso em live sem nenhum medo. Assim, me apresente alguma petroleira do mundo que tem essa característica e esteja fazendo o movimento da Petrobras. Não tem. Não tem. Elas estão ampliando, elas estão indo para o poste e para a energia renovável. Né? Agora, vamos voltar aqui. Ixi, já tem quase, meu Deus. Deixa eu acelerar aqui, porque já tem quase... O tempo voa, hein? Tem mais uma pergunta para ti. Tem mais uma pergunta para ti no chat, o Luciano Agostini. Deixa eu ver aqui. Ele acabou de me mandar mensagem pedindo para ler para ti. Olá, Eduardo. Olá, pessoal. Bom dia. Diga, Luciano. Veja a pergunta que eu fiz aí. O Luciano está falando aqui. O fator de distribuição de lucro no curto prazo e com menos investimento evidencia a relação da Petrobras com a política bolsonarista? Esta que parece que perderá as eleições. Ou seja, tá. Luciano, eu costumo dizer o seguinte, até vou tirar até aqui é da política bolsonarista, mas é da política pós-golpe Temer. Eu acho que aqui a gente tem que ter um cuidado aqui nessas dimensões, que é o seguinte, que eu acho importante. Na verdade, o que você está acontecendo desde 2016 é essa mudança. A perspectiva da enorme renda petrolífera tem uma disputa, uma economia política dessa renda petrolífera. Capitais internacionais, capitais nacionais, acionistas, fundos de investimento. Criou-se uma convergência, não por acaso. Falar em mudança da política de preço virou um palavrão, sobretudo nos telejornais, sobretudo para os economistas de mercado. Que eu não tenho chamado mais economistas de mercado, eles são despachantes, porque eles, na verdade, têm corretoras, eles estão envolvidos também na compra e venda de ações, e nesse jogo e ganham dinheiro com isso. Né? Eles são... Isso na linguagem, não precisa neoclássico, dizer, tem uma questão de risco moral aí, e o que eles falam sobre a questão da Petrobras e como eles operam também comprando e vendendo ação. Né? Mas, qual é o ponto que eu preciso voltar aqui? Né? Mas está tranquilo, Luiz, eu que falei para ir interrompendo aqui no meio da fala. Eu que fiz esse gancho. Então, vou acelerar aqui algumas questões que eu já falei, na verdade. Eu já falei, mas aí você vai dizer, pô, Eduardo falou, mas cadê o dado? Está aqui o dado. Se a gente olha aqui nessa margem líquida, BP, Chevron, Equinor, então a média das petroleiras no primeiro trimestre foi 1,7%. Petrobras, 31% a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita de vendas. Olha o ROI, que é o retorno, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. 34% da Petrobras. Aí alguém vai dizer assim, Eduardo, não vale primeiro trimestre, a BP deu prejuízo porque ela saiu da Rússia, né?
Aí eu falo assim, não vale, pega 21 que não tinha guerra. Em 21, a média da margem líquida das petroleiras foi 8%, da Petrobras 27%, ou seja, 3 vezes mais, né? Agora, e aqui, isso aqui é uma novidade, eu só tinha apresentado isso aqui numa audiência pública que fiz no Senado, uns dados que eu consolidei recentemente sobre a estrutura de preço e a estrutura de custo da Petrobras. Vamos tentar entender isso aqui, que isso aqui eu acho bem interessante, que é o seguinte. Primeiro ponto, qual é o custo de extração, né, total do petróleo produzido no Brasil? Vamos lembrar, né? Do refino, 93% é produzido petróleo no Brasil. Aqui eu trabalhei com uma ideia de empresa integrada. Então, o custo total do petróleo produzido no Brasil é de $41 o barril. Aqui já está custo de extração, né? Aqui já está depreciação, amortização e aqui já está royalties. É $41 o barril. Qual é o custo, né, da carga processada das refinarias? O que é a carga processada? O petróleo cru, o petróleo produzido no Brasil e o petróleo importado. Dá $45 o barril, né? Os outros custos de derivados, observe bem aqui, ó. Eu estou pegando o custo de produção, que o custo total dos derivados produzidos dá $53. Observe que aqui eu estou levando em conta também os custos dos derivados importados, que o preço foi quanto? $84 o barril. Ou seja, o custo de produção nacional foi 53 e o custo dos derivados importados 84. Eu fiz valores ponderados, o que é produzido nacionalmente, o que é importado. Isso dá um custo total dos derivados produzidos e importados ponderados de $53 o barril. Desculpa, pessoal. 56. Aí vocês vão me perguntar, qual foi o preço de venda das refinarias? E isso tem a ver com o PPI. $102. Qual foi o preço de exportação dos derivados? $99. Eu peguei a média ponderada e também o que? Dá $101. Qual foi o resultado operacional do refino integrado? $45 o barril, pessoal. Isso dá margem do refino integrado operacional de 45%. O que eu estou dizendo com isso? As receitas com PPI crescem nessa velocidade, enquanto os custos crescem numa velocidade muito menor, os custos totais de produção. Então, abre-se uma boca de jacaré, que isso tem a ver com o quê? Com essas margens de lucro elevada. E se a gente pega, então, a produção de petróleo, o que a Petrobras exporta de petróleo, ou vende para o mercado interno, que agora passou a ser significativo, o custo, como eu falei, é 41, o custo de extração, $5, participação governamental, 19, depreciação, amortização, 16. Aquilo que eu falei para vocês, a depreciação, amortização é uma despesa contábil, não é caixa, né? Então, $41, quanto é que foi vendido o petróleo? 98. A margem operacional do negócio, produção e venda de petróleo, 58% de margem operacional, né? Então, observe que tem esse lucro extraordinário, tem a ver com essa estrutura de custo e esse preço. Então, vamos lá. Preço, PPI. Teve economista neoclássico dizendo assim, não, brasileiro nunca falou de petróleo e fez artigo dizendo, esse pessoal está falando besteira, o PPI não tem nada a ver com o lucro da Petrobras, porque a Petrobras, o lucro está na exploração e produção. Só que ele esqueceu que a Petrobras vende, entre aspas, petróleo para ela mesma. Na verdade, se você olha as principais fontes de receita da Petrobras, porque ela é uma empresa integrada, ele pegou a parte do EP e esqueceu de entender que a empresa ela vende para ela mesma. O preço ali de transferência é um preço contábil. Na verdade, as principais fontes de receita da Petrobras, 40% é na venda de diesel e gasolina na refinaria. É integrado. Então, ele abriu a boca para dizer, não, é besteira, PPI não tem nada a ver com isso. Pô,
e aqui é importante, o PPI serve para quê? O PPI alto serve para que a renda do petróleo no EP seja realizado no mercado interno. Só que essa renda do petróleo que está na exploração e que depois passa esse mesmo montante para a venda de derivados, ela está sendo apropriada por quem? Está sendo apropriada pelos acionistas Petrobras, que o governo só detém 37%. 40% capital estrangeiro e o restante capital privado nacional. Ou seja, você tem um volume cada vez maior de renda do petróleo sendo apropriado por um conjunto cada vez menor de pessoas e aumentando, né, e reduzindo o excedente do consumidor por efeito preço. Né? No momento que você tem guerra. Né? Em um momento que na Inglaterra está se discutindo a taxação extraordinária sobre petróleo. Nos Estados Unidos também, porque eles estão tendo renda extraordinária. Mas no caso brasileiro tem a PPI e no nosso caso a renda é ainda maior. Por quê? Porque os custos de produção do pré-sal são cada vez menores. E tem um outro elemento que eu não vou dar para desenvolver aqui, mas que eu trouxe rapidamente, né? Que é os tributos. Essa é uma coisa que precisa ser estudada melhor. A Petrobras, a proporção do tributo do que ela paga, não do que ela recolhe, tem uma diferença aqui que é importante. A Petrobras divulga o tempo inteiro. Nós contribuímos com 202 bilhões com a arrecadação, o recolhimento de tributos em 2021. Isso é verdade? É. Mas lembre que quem recolhe o tributo do ICMS, do PIS, do COFINS, que é pago pelo consumidor na bomba, é a Petrobras. Na verdade, a Petrobras paga. E como é que a gente olha isso? No fluxo de caixa. A Petrobras paga, basicamente, imposto de renda e paga royalties. Só que lembra, o imposto de renda cada vez mais está o quê? Sendo reduzido pelo Repetro, né? E também o diferimento do imposto, se você olha ao longo do tempo, a alíquota, que é de 34% para a PJ, né? A Petrobras paga uma alíquota, efetivamente, ela desembolsa uma alíquota bem menor do que esses 34% por causa desses subsídios. E isso tem se ampliado nos últimos tempos. Né? Então, por que ela tem esse superlucro? Política de preço, que arrocha no consumidor, redução dos custos e redução dos impostos proporcionalmente à sua geração de valor adicionado. Né? A questão toda, e aí, a gente já está avançando muito, mas deixa eu fechar aqui. Há alternativa. Né? Há alternativa, nesse caso, para a política de preço. É evidente que no médio e longo prazo é necessário ampliar o refino, o investimento no refino, para aumentar a nossa capacidade de manejar preço interno. Só que uma refinaria, para o porte necessário que a gente precisaria para se tornar autossuficiente, e as refinarias, demorariam entre 4 e 5 anos para ficarem prontas. Isso é médio prazo. Então, você tem, sim, alternativas que passam, por exemplo, de bandas para evitar variações, né? Bandas de variação num determinado momento. O próprio FMI já concorda com isso. Mecanismos de amortização de tributos, mas eu queria ressaltar aqui a questão do custo, uma política de preço da Petrobras que leva em conta o custo do refino e a exploração. Isso que eu acabei de apresentar para vocês, essa estrutura de custos. Essa estrutura de custo atualizada, né? Porque é importante para entender a precificação. Eu estou formando o preço dizendo que tudo é importado de derivados, mas não. O que é importado é 25%. Né? E aqui eu fiz um exercício, num documento que eu produzi, até como ter discussão, que é o seguinte, é um exercício, uma hipótese. Se fosse reduzido em 20% o preço de todos os derivados da Petrobras nas refinarias em 2021, né? Isso, evidentemente, e aí qual a hipótese disso, que é importante? Automaticamente se reduziria 20% de receita, mas é mais. Por que mais? Porque na hora que você reduz o preço, você expulsa todos os importadores e a Petrobras teria que assumir toda a importação. Né? Então, isso significa uma redução, para vocês terem ideia, de lucro. A Petrobras foi 107 bilhões de lucro, 106,6, cairia para 46. Né? Cairia aproximadamente
uns 50 bilhões. Mas observe, aí você vai dizer, isso é muito ou é pouco? Isso é muito absoluto, mas isso ainda garantiria uma margem líquida de lucro de 11,8%, que é ainda acima, seria acima da média das petroleiras internacionais. Olha o tamanho da gordura que é possível queimar. As petroleiras internacionais em média, fora a Saudi Aramco, foi de 8,2%. Ainda seria acima, mas é mais. Eu calculei o ROI, que é o retorno sobre o capital investido, que seria de 10%. E o custo de oportunidade, o custo médio ponderado de capital de terceiros, que é o custo de oportunidade, WACC da Petrobras, foi de 7,8%. Ou seja, esse exercício aqui dá para dizer o seguinte: os acionistas ainda estariam gerando riqueza. Por quê? Porque o retorno sobre o investimento é maior do que o custo de oportunidade. Você teria uma redução de 20% e ainda seria possível, pasme, aumentar em 25%, né, o investimento. Eu fiz um exercício para mostrar o seguinte: há alternativas técnicas, ou seja, é uma decisão política, e também há alternativas jurídicas, porque é outra coisa que tem falado muita baboseira. Por exemplo, a única obrigatoriedade pela lei das SAs é que qualquer empresa tem que distribuir 25% do lucro ajustado. Acima disso, é decisão da Petrobras e do Conselho de Administração. 2. A lei das estatais estabeleceu que as empresas petrolíferas, as empresas estatais, têm que ter preço de mercado. Eu pergunto, PPI é preço de mercado ou preço de exportação também não seria um preço de mercado? Mas que preço de mercado é esse? Que é um preço que a Petrobras maximiza o lucro no seu sentido monopólio. Mas é mais ainda. O próprio artigo, acho que é 238 da Lei das SAs, diz que os gestores, a empresa pode adotar uma lógica de bem público para os fins que ela foi criada. Então, assim, há alternativas aqui, acho que... E mais ainda, os próximos 5 anos, né, aquilo que eu falei para vocês, eu fiz a Petrobras faz todo ano um planejamento estratégico, que foi 22, 26 o ano passado. Eu peguei esse planejamento estratégico e refiz o planejamento estratégico colocando as novas estimativas do preço do petróleo, que já subiu muito no final do ano passado. Aqui nem está levando em conta as expectativas do aumento do preço do petróleo com a guerra, tá? Por isso que eu falei que pode ser mais do que 1 trilhão. Ou seja, esses preços aqui, as estimativas do preço, nem está levando em conta o efeito guerra. Tanto é, né, que a expectativa, né, de geração de caixa é de 945 bilhões nos próximos 5 anos. Eu refiz a estimativa. Agora, isso, o preço do petróleo estimado, isso foi do 4º trimestre do ano passado, ou seja, sem efeito guerra. A tendência é que essa geração de caixa seja mais de 1 trilhão. Né? O fluxo de caixa livre, aí que é o ponto. Espera-se investir 356 bilhões. Vai gerar um fluxo de caixa livre de 589. Pagando as dívidas e tudo mais, 230 amortizações, a expectativa é que sobre, né, 359 bilhões, que, se a atual estratégia for mantida, será distribuída de dividendos. Né? O exercício que eu fiz aqui foi dizer o seguinte: olha, não, vou distribuir o que está por lei, que seria 111 bilhões nos próximos 5 anos, e sobraria 240 bilhões, 250 ou até mais 300 bilhões, que pode ser feito na forma de investimentos, refinarias, energia renovável. Ainda dá para criar um certo fundo para reduzir preço de gás de cozinha, porque diesel e gasolina não é trivial, o volume é grande. Mas gás de cozinha e alguns derivados específicos, ou seja, há alternativa econômica, política e jurídica, mas evidentemente o que a gente está vendo nesse momento é um saque, é muito dinheiro para os próximos anos, e quem está ganhando com isso vai reagir fortemente para manter esses instrumentos atuais. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas a gente abre agora para as questões.
Nada, obrigada, Eduardo. Foi ótimo. Tema super complexo e você, de um didatismo, conseguiu esclarecer um monte de questões. Tem aqui gente já inscrita para falar. Bom, e, além do mais, é uma história também de financiarização, né? Quer dizer, como que a empresa, a passos largos, ela está se financiarizando de uma forma assim, agressiva, né? Um caso a ser estudado também meio único.